Os 2 times mais bem colocados de cada grupo se classificam. Quartas de final em um jogo apenas. Semifinal em apenas um jogo. E a decisão aí sim em 2 jogos nesta Copa dos Campeões. E vale ao campeão uma vaga na Taça Libertadores da América do ano seguinte. Vamos confirmar as escalações de Corinthians e Paysandu. O Corinthians é o mandante do jogo, mesmo o Paysandu jogando na sua cidade, pela tabela oficial da Copa dos Campeões. Então a gente começa pela escalação do Corinthians, que vai a campo com 1 Doni, 2 Rogério, 4 Fábio Luciano, 3 Anderson e 6 Kleber completando a defesa. Meio de campo tem 5 Fabrício, 8 Fabinho, 11 Renato. E aí os 3 atacantes do Corinthians. 9 David, 7 Leandro e 10 Gil. Time dirigido pelo Jairo Leal, já que Carlos Alberto Parreira está viajando de volta depois da Copa do Mundo. E a torcida do Paysandu, o Papão da Curuzu, o Bicolor. Vamos confirmar o Paysandu, tricampeão paraense, atual campeão da Copa Norte, campeão brasileiro da Série B. Vem a campo com esta formação: 1 Robson, 2 Marcos, 3 Gino, 4 Sérgio e 6 Souza. 4 no meio de campo: 5 Jobson, 8 Sandro, 10 Rogerinho e 7 Lecheva. No ataque, 9 Albertinho e 11 Valdomiro. Técnico Givanildo de Oliveira, jogou no Corinthians, foi campeão lá em 77, no título que tirou o Corinthians de uma longa fila de espera. Que beleza o público! Lotado o anel superior do Mangueirão, em torno de 40 mil pessoas esta noite aqui no Mangueirão. Confirmando o trio de arbitragem para este jogo aqui em Belém do Pará. Apita o jogo da FIFA Márcio Rezende de Freitas. E ele realmente está agora na Federação Catarinense, lá em Santa Catarina, com Obed Lameira Pinto e Jorge Brasil Mourão, os assistentes aqui do estado do Pará. Vamos ao gramado com Mauro Talhaferri e George Guilherme, os repórteres da Globo. O Corinthians hoje não terá Ricardinho e Vampeta, o técnico Parreira, que só chega no começo da semana que vem. Mas tem artilheiro em campo, David, com 19 gols neste ano, é o principal goleador. O que esperar, David, do Corinthians para esse jogo? Vai esperar um Corinthians muito ofensivo e em busca do resultado. Acho que mais uma vez a nossa equipe vamos mostrar a nossa qualidade aí para que nós possamos sair daqui com um resultado positivo. Legal, obrigado, Jorge Guilherme. O Paysandu é o único time a jogar em casa nesta Copa dos Campeões e quer fazer disso uma diferença. Converso com o Jobson, um dos destaques do time. A torcida vai fazer diferença nessa Copa? Tem feito, né? Desde o ano passado, quando nós começamos a conquistar os títulos, né? A nossa torcida tem dado um respaldo muito grande para a gente nas arquibancadas. E tenho certeza, por ser uma competição tão importante como a Copa dos Campeões, mais uma vez ela vai nos ajudar. Luiz Roberto. Sérgio Noronha, a sua expectativa para a estreia do Corinthians, campeão da Copa do Brasil, campeão do Rio São Paulo, contra esse Paysandu que gosta de um título também, Sérgio Noronha. Aqui não é a casa do Papão da Curuzu? É. Papão de títulos. Não, está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, papando, chegou lá. E o Corinthians? Papou o Rio São Paulo, papou a Copa do Brasil. Vamos ver dos dois quem é que tem mais apetite, né? Olha o Ronaldinho fazendo moda. A expectativa que o Valdomiro cortasse o cabelo imitando o Ronaldinho não deu outra. Na expectativa de encantar a torcida do Papão da Curuzu. Márcio Rezende apita o jogo, Renato Marcília. Boa noite, amigos da Rede Globo. Um árbitro experiente. Está completando seu 10º ano no quadro da FIFA. Ele entrou em 92. Já apitou a Copa do Mundo de 98. Todos os jogos dessa Copa do Campeão, informação que me passou o presidente da Comissão de Arbitragem, Armando Marques, serão arbitrados somente por árbitros da FIFA, o que é uma importância que a CBF está dando para a competição, né? Vai começar o jogo aqui no estádio Mangueirão, estádio Jornalista Edgar Proença. Márcio Rezende vai autorizar o início do jogo, tudo pronto. Está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Minuto de silêncio respeitado em memória do árbitro Marcelo Ribeiro, aqui do Pará, que faleceu. Autoriza Márcio Rezende de Freitas, bola rolando, está valendo, começa a Copa dos Campeões para Corinthians e Paysandu, aqui em Belém do Pará. Veja a roubada de bola do Sandro. Está marcando falta o Márcio Rezende de Freitas.
sentindo o Renato na primeira dividida. Já se levantou o jogador do Corinthians. Já tivemos 4 jogos, já a gente recapitula os resultados para você. São 16 times na Copa dos Campeões. Aí o Renato tem a responsabilidade de substituir o Ricardinho. Esse é Fabinho. Jogando com o David. Mais uma vez com o Renato. O futebol pentacampeão mundial tem a sua primeira competição depois da Copa do Mundo. E o Estádio Olímpico aqui do Pará, o novo Mangueirão, recebendo um grande público. E tá lindo o estádio Edgar Proença. Ampliado e totalmente remodelado. É o impedimento do Albertinho. A torcida bicolor, como é chamada a torcida do Paysandu, não gostou da marcação do primeiro impedimento do jogo. Jogando o time do Corinthians. Os internautas de todo o Brasil participam com a gente pela grande, navegando pela grande rede. E nós temos a enquete deste primeiro tempo. Vamos lá, para você participar, hein? Queremos saber o seguinte: que times se classificam neste grupo A? Que tem Corinthians, Fluminense, Náutico e Paysandu. Lá na nossa página na internet, você tem as 6 combinações possíveis dos 2 classificados. Futebol 2002. Vem interagir conosco, participando da Copa dos Campeões. Levantamento do Sandro na direita, buscando o lateral Marcos. Aí o passe em profundidade, tentou o Lecheva. Aí o trabalho do Fabinho. Além deste Corinthians e Paysandu, outros 3 jogos estão acontecendo simultaneamente na Copa dos Campeões. Corinthians é grupo A. Vem para o ataque com o Kleber. Pode fazer o levantamento. Olha o levantamento do Kleber, sempre perigoso. O toque de cabeça. Chegou o Renato, tentou o giro atrás para o Fabinho de pé direito. Chegou para tirar o Gino. Contra-ataque com o Lecheva. Sentiu o Lecheva, hein? Sozinho, caiu. O Corinthians se aproveita e vai para o ataque. Rogério. Aí o Leandro. Gil e Kleber. Parte o lateral do Corinthians, do lado esquerdo. Márcio Rezende vai paralisar o jogo para que o Lecheva seja atendido. Ele conduzia a bola e de repente tirou o pé direito do chão. Parece que torce o tornozelo direito ali o Lecheva. O Lecheva, Luiz Roberto, que ontem na concentração fez o corte de cabelo igual ao do Ronaldinho, uma homenagem à seleção brasileira ao pentacampeonato. Só que ele disse que o problema é que não está se olhando no espelho. Tá certo, o Lecheva que vai sendo retirado pela maca para ser atendido fora de campo. Vamos para a cobrança do escanteio, vai lá o Rogério. Aí o Corinthians, Fábio Luciano vai lá para tentar a cabeçada. É sempre uma jogada perigosa do time do Corinthians. Rogério na cobrança do escanteio. Fabinho também na área, olha o levantamento. Fábio Luciano subiu para tirar o Sérgio. Na linha de fundo vem cruzamento. Outro escanteio para o Corinthians. O David tentou a jogada de ponta, a de linha de fundo, e arrumou outro escanteio para o Corinthians. São os primeiros 4 minutos deste primeiro tempo. A Copa dos Campeões. 16 dos principais times do futebol brasileiro em campo, buscando o título desta terceira edição. Vai Renato na cobrança do escanteio para o Corinthians. Fábio Luciano vai para a área. Levantamento. Não conseguiu subir o Fábio Luciano. E a bola vai saindo pela lateral, favorecendo o time do Paysandu. O time do Corinthians está neste grupo A, que tem, além de Corinthians e Paysandu, Fluminense e Náutico, que jogaram aqui na preliminar e empataram 0-0. O grupo B, Atlético Paranaense e Flamengo, que estão jogando agora, e Goiás e São Caetano. Goiás venceu o São Caetano por 2-1, 2 gols do Araújo para o Goiás. Somália fez o gol do São Caetano. O grupo C,
Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Vitória. 4 forças do futebol do Brasil. O Vitória venceu o São Paulo por 2-0. Com gols de Aristizábal e Maurício agora há pouco. Cruzeiro e Grêmio estão jogando. O chute não saiu legal, vai à direita do gol do Doni. Então completando, né, a Copa dos Campeões. O Lecheva continua sendo atendido. Problema realmente no tornozelo do camisa 7, Lecheva. E ele vai ser substituído, Luiz Roberto. Não terá condições de continuar o Lecheva, que é um dos principais jogadores do Paysandu. Lecheva, que é de São Paulo, nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Passou lá pelo Bragantino. Deu uma curta passagem pelo São Paulo. E é um dos ídolos da torcida bicolor do Paysandu. No lugar dele, o camisa 17, Velber. A primeira substituição do jogo. A entrada do 17, Velber. Para a saída do Lecheva, número 7. Aí a falta favorecendo o time do Corinthians. Grande o público aqui no estádio Jornalista Edgar Proença. Com capacidade para 50 mil pessoas, mas 40 mil ingressos foram colocados à venda. Tentou o passe o Fabrício na direita. Gil domina, tenta chegar à linha de fundo. Faz o giro, David pedindo cruzamento para ele. Chegou Marcos. Bola voltou no Fabrício. Leandro no Gil e a falta. Que corte fez o Gil. Um toque sutil. Deixou na saudade o camisa 8, Sandro. E a falta foi clara, hein, Renato Marcília? Foi clara, bem marcada. E a respeito do público, ainda há pouco o placar eletrônico mostrou o público parcial de 34 mil pagantes. Pintou a bolinha na tela da Globo, é porque tem gol, já já a gente diz pra você. De quem é o gol nos jogos que estão acontecendo agora? O Corinthians tem a falta aí com o Renato. Pé esquerdo, tocou nela, Robson. Foi lá no ângulo, Robson deu 2 passos para trás e por pouco não foi surpreendido. Mais um escanteio para o Corinthians. Vai lá o Rogério para fazer a cobrança. Se aproxima o Kleber, recebe com liberdade, cruzamento para a área. Tá marcada a falta, o chute vem fortíssimo do Renato de fora da área, mas o Márcio Rezende de Freitas já estava marcando a falta na hora do cruzamento do Kleber. Foi do Fábio Luciano, carregou sobre o zagueiro do Paysandu. E o gol na Copa dos Campeões? Gol de Souza para o Vasco. Atlético Mineiro 0, Vasco da Gama 1. Jogo do grupo D. Que ainda tem Bahia e Palmeiras. E o Palmeiras goleou o Bahia por 4-0, estreando muito bem o Palmeiras. 2 gols do Lopes. Um do Alexandre e outro do Diego. São os primeiros 8 minutos. Paysandu já perdeu um jogador importante, saiu contundido o Lecheva. Aí o Jobson. O Rogerinho. Jogando do lado esquerdo com o Souza. Parte com velocidade o Souza. Chega à linha de fundo, habilidoso. Souza, cruzamento. Olha a sobra do Jobson. Mandou para fora o camisa 5 do Paysandu, levantando a torcida bicolor aqui no Mangueirão. Vasco fez 1-0. Veja o gol com o Rembrandt Júnior. Invadiu a área, chance do primeiro gol, saiu o goleiro, ele toque. Bonito gol de Souza, Vasco da Gama 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Vem o Corinthians com o Rogério. No comando para o Gil, tentou tirar da marcação, chegou bem o Sandro. Aí o Valdomiro. A marcada falta sobre ele.
Márcio Rezende em cima ali, marcou a falta sobre o Valdomiro. Fez 4 gols nos 4 jogos da fase decisiva do Campeonato Paraense. E vive um grande momento e está otimista. Acho que o Paysandu vai tirar proveito pelo fato de ser o único dos 16 times que está jogando em casa, diante de sua torcida nesta Copa dos Campeões. Veja a proteção do Anderson. Está jogando o Corinthians, aí o Renato. Esse é o Rogério. Tentou botar no comando, muito forte. Antecipação do Gino, sai jogando para o time do Paysandu. Copa dos Campeões que utiliza 4 cidades nesta temporada. Aqui Belém, Fortaleza, Natal e Teresina. Ficou sentindo ali o Anderson, hein? Ele subiu na dividida. O choque na cabeça do Anderson. E tá sangrando, hein? E nesta Copa do Mundo, nós tivemos inúmeros choques, né? Foi um show de choques, de encontros cabeça com cabeça. Lembrando que o Brasil recuperou a liderança no ranking da FIFA. O Brasil é primeiro, volta a ser o primeiro do ranking da FIFA. Em segundo, Argentina e França. Aí sai jogando o Corinthians com o David. Luiz, será que essas contusões de cabeça com cabeça se deve ao fato da mania da calvície forçada dos jogadores? Todo mundo é careca. Você não tem o cabelo para servir de anteparo, qualquer choque sai sangue, né? E a Copa do Mundo mostrou uma série interminável de choques. E de carecas. Agora eu estou vendo uma certa imprudência dos jogadores, né? Uma forma muito afoita de disputar a jogada nessas divididas com cabeça. E aí o choque acaba sendo inevitável e a consequência sempre é danosa, né? Bateu mal o David ali, estava muito próximo, camisa 5, Jobson. A bola explodiu no corpo do jogador do Paysandu e o Papão sai jogando. Mas o Márcio, na minha opinião, Marcília, ele devia ter parado, porque o jeito estava mais perto da bola do que poderia, né? Albertinho no Jobson, tenta o cruzamento. Vai voltar aí o camisa 3 do Corinthians. Tá nervoso o torcedor ali. Atento, observando o jogo. Ainda com a camisa nas cores verde e amarela. E o Anderson vai voltar. Zagueiro revelação do Corinthians. Tem apenas 22 anos. E aí a falta marcada pelo Márcio Rezende de Freitas. Mais uma vez aí a imagem do Anderson, tudo bem com ele. Voltou cheio de gás. E a falta foi marcada. Houve um pequeno sangramento no nariz. O Anderson. Aí para a cobrança de falta, o Souza, camisa 6 do Paysandu. Aí saiu o Doni. Foi lá para fazer a defesa. Dida, Vampeta e Ricardinho são jogadores do Corinthians que estavam atuando no Corinthians antes da Copa e participaram da conquista do Penta. Vampeta e Ricardinho devem chegar a Belém na segunda-feira. O técnico Parreira, que estava na Copa como observador da FIFA, deve chegar aqui na terça-feira. O Dida ainda precisa renovar o contrato com o Corinthians, isso se renovar, senão ele voltará para o futebol italiano, para o Milan. Aí o Kleber. Toda vez que pinta a bolinha na tela da Globo é porque tem gol acontecendo na Copa dos Campeões. Além de Corinthians e Paysandu, são outros 3 jogos. E é o segundo do Vasco, Ramon. Tá de volta ao Vasco, Ramon. 2-0 em cima do Atlético Mineiro. E aqui o Jobson levando o Paysandu. Botou na frente, Albertinho chegou para fazer o corte, Anderson. Aí o Leandro. São 15 minutos do primeiro tempo. Grande público aqui no Estádio Olímpico do Pará. Tá certo que a expressão que é oficial Estádio Olímpico do Pará não pegou, né? As pessoas continuam chamando
o estádio Edgar Proença de Mangueirão. Olha o Corinthians chegando, bola para o Renato. Tentou botar na frente para o David. Sai jogando Valdomiro. Falta do Leandro sobre ele. O nome Mangueirão vem da árvore símbolo de Belém, que é a mangueira. Por isso, antes mesmo do estádio ser construído, ele já passava, ele foi inaugurado em 1978, ele já era chamado de Mangueirão. Passamos dos 15 minutos e meio deste primeiro tempo aqui em Belém do Pará. 0 para o Paysandu, 0 para o Corinthians. Os outros jogos, 2-0 para o Vasco. Já já a gente vai ver o segundo gol do Vasco do Ramon. Cruzeiro e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. Esses outros dois jogos, 0-0. Aí o Kleber. Renato. Sempre trabalhando com o pé esquerdo, o Renato tentou botar na frente para o Gil. A antecipação foi do Gino. Está jogando com o Valdomiro. Esse é o Sandro. Gil na marcação, ele joga do lado esquerdo com o Souza. A inversão de jogo para o Marcos na direita, ele não alcança. E a lateral Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. E nessa sexta, depois do Globo Repórter, você não vai ser louco de perder os normais. Rogerinho jogando na direita com o Marcos. Mais atrás no Jobson, é habilidoso o Jobson. Outra falta sobre ele na mesma posição, só que desta vez foi o Kleber que fez a falta e está sendo punido, Renato Marcília. Leva o cartão bem aplicado. Ele foi driblado, vai na perna do jogador do Paysandu, ele não visa a bola e o cartão foi inevitável. Na Copa dos Campeões, o jogador só é suspenso quando acumula 3 cartões amarelos. É diferente da Copa do Mundo, que eram 2 cartões, aqui são 3. Aí Souza para fazer a cobrança. Está posicionado também o Valdomiro, mais atrás o Marcos. Falta boa para o Paysandu, perigosa contra o gol do Doni. Aí o Souza com o pé esquerdo mandou pela linha de fundo. Vamos ao segundo gol do Vasco com o Rembrandt Júnior. Autorizado, partiu o Ramon na cobrança. Bela cobrança do Ramon, é uma característica do Ramon, a cobrança de falta, né? Sempre com essa categoria. Na passagem dele pela seleção, fez um gol de falta parecidíssimo, só que no gol do lado esquerdo do vídeo contra a França, na Copa das Confederações no ano passado. Agora, Luiz, uma competição de tiro curto, assim como é numa Copa do Mundo, é punir apenas depois do terceiro cartão amarelo, é para não punir mesmo, né? É incentivar a indisciplina e a violência no futebol. E no Campeonato Nacional serão 5, punição só depois de 5 cartões amarelos. Aí depois os cartolas reclamam. Você viu a torcedora com a bandeirinha do Brasil, impressionante como a comemoração pelo Penta continua. O caminho aqui para o Mangueirão, as pessoas, a manifestação, as bandeiras do Brasil nos carros, com os torcedores. O país ainda curtindo o Penta. E já já no show do intervalo tem mais homenagens ao Pentacampeonato Mundial de Futebol. Aí o Rogério botou na frente. Gil vai lá, se manda para a área. David levantou no Leandro, corte do Sérgio. Está jogando com o Souza. É a Copa dos Campeões. Primeira rodada, 8 jogos. Nesta noite de quarta-feira, 4 já com placar definitivo. Já já nós repetiremos para você aqui os resultados definitivos da Copa dos Campeões. Aí o Kleber. Corte do Sandro. Tenta recuperar o Renato. Sandro jogando com o Marcos. Aí o Albertinho. Roubada de bola do Gil. Kleber. Renato devolve na esquerda no Gil. Troca passes o time do Corinthians. Mais uma vez o Kleber tentou no comando.
E o Rogerinho joga essa bola para fora. O jogo é muito disputado, veloz, brigado, passe errado por causa da marcação, mas criação de chance de gol nenhuma, chute a gol muito pouco. O corrido, veloz, marcação muito dura, mas os dois times não conseguem, talvez até por isso, criar situações de gol. Valdomiro com o Rogerinho, devolução no Valdomiro. Tenta imprimir velocidade. Aí a jogada do lado esquerdo. Foi muito forte para o Souza. Ele se esforça, mas não consegue alcançar. É só tiro de meta para o Corinthians. E veja que o Doni imediatamente saiu jogando. Jogadores que construíram a jogada do lado esquerdo ali do Paysandu ainda estavam no campo de ataque, mas não houve velocidade não na saída de bola do Corinthians. Fábio Luciano. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, tem a volta de linha direta. Kleber com o Renato. Perdeu o Renato, recuperação do Sandro. Cobrou rapidamente a falta o Sandro, tabelou com o Albertinho. Devolve no Sandro. Jogada com o Velber. E o impedimento está marcado do lado esquerdo do ataque do Paysandu. O Valdomiro fica reclamando. Havia o impedimento, Marcília? Havia. Pega a linha da grande área, o telespectador, como referência, o jogador do Corinthians, abaixo do vídeo, estava mais longe da linha da grande área que o do Paysandu. Pouco, mas está certo o auxiliar. Aí o David. São 22 minutos deste primeiro tempo. É a primeira rodada desta Copa dos Campeões. A estreia de Corinthians e de Paysandu. Jogo do Grupo A da Copa dos Campeões, que tem 16 times. Fabrício e o Fabinho. Trabalha com o Rogério. Fabinho se manda pela direita, faz a aproximação ali o David, mas ele preferiu jogar no Fabrício. Mas foi muito forte a saída do goleiro Robson. Jogos com resultado definitivo e a criança, que foi uma imagem tão marcante na Copa do Mundo. Tomara que a Copa possa motivar ainda mais a presença das crianças e o respeito, acima de tudo, dos torcedores à presença das crianças nos estádios brasileiros. Aí o Corinthians com o Kleber. Renato jogando com o Fabrício. Aí o Fabinho. Outra vez o Fabrício. Renato tentou botar na frente no Gil. A antecipação foi do Marcos. Bola tocou no Gil, lateral favorecendo o Paysandu. Globo, a gente se vê por aqui. Mizuno Wave, melhor tecnologia de amortecimento de impactos. Olha o esforço ali do Rogério, evitando a saída de bola pela linha de lado. Fabinho. Kleber. David devolve no Kleber. Aí o Renato. Gil e David na área. Cruzamento. Olha o David. Dominou, tentou arrumar no Kleber, mas o Márcio Rezende de Freitas paralisou o lance, marcando uma falta do Gil em cima do Gino, Renato Marcília. E realmente aconteceu. O jogador puxa o zagueiro do Paysandu. Fora da jogada, foi bem marcada pelo Márcio. O técnico interino do Corinthians, o Jairo Leal, continua passando instruções ali aos jogadores. Você viu há pouco ele ali à frente na área técnica do banco de reservas do Corinthians. Aí o Kleber. Levantamento no Gil, está marcado o impedimento do camisa 10 do Corinthians. Amanhã, depois de linha direta, tem as deliciosas confusões da grande família. Fabrício, grande revelação do Corinthians, tem apenas 19 anos, o volante camisa 5 do Corinthians. Jogou com o Gil do lado esquerdo. Desarmado, recuperação aí do Marcos.
Aí o Gino. O Gino foi revelado pelo Corinthians. Zagueiro central número 3 do Paysandu. Aí o próprio Gino dando um chutão lá pra frente. Chega o Anderson trabalhando com o Fabrício. Rogério. Mas bem a incursão ali pelo meio, jogando com o Renato. Lado esquerdo para o Gil. Kleber faz a aproximação, David e Leandro na área, jogada com o Kleber. Mais atrás do Renato, de pé esquerdo, defende o Robson. Aí o Givanildo, técnico do Paysandu. O Givanildo é um grande ídolo da torcida do Papão. Participando aí da conquista dos últimos títulos, ele costuma dizer o seguinte, que é um trabalho de longo prazo mesmo. Para lá de 2 anos já comandando o Paysandu. Tem gol na Copa dos Campeões. Jogo do grupo C, Ricardinho faz Cruzeiro 1, Grêmio 0. Esse grupo C tem ainda São Paulo e Vitória. O São Paulo perdeu por 2-0 para o Vitória no jogo preliminar. Lembrando que apenas os 2 mais bem colocados que se classificam, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Vem o Paysandu. Aí o Jobson. Faz o levantamento para o Valdomiro. Albertinho se manda, vai lá para a área. Recuperação do Anderson. Só na bola. Foi limpo o Anderson. Gil com o Renato. Fabrício. O Atlético Mineiro diminuindo. 1 Atlético, 2 para o Vasco. Bola para o Gil. E o lateral para o Corinthians. São 27 minutos do primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o Paysandu. É o jogo de abertura deste grupo A da Copa dos Campeões. Vale uma vaga para o campeão na Libertadores da América de 2003. Aí o Rogério. Vem levantamento para a área. Chega Gino. Albertinho. Fábio Luciano, recuperação para a equipe do Corinthians. O gol do Atlético Mineiro foi do Guilherme. Sempre fazendo seus golzinhos o Guilherme. Atlético Mineiro, Vasco, Bahia e Palmeiras. Os times do grupo D da Copa dos Campeões. Palmeiras ganhou de 4-0 do Bahia hoje, hein? Levantamento para o Valdomiro. Chegou na dividida. Márcio Rezende marcou falta do Valdomiro. E logo mais depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo com William Vac. Aí a recuperação do Renato. Jogou na esquerda com o Kleber. Olha onde está o David agora, trabalhando do lado esquerdo. Depois a primeira tentativa do David deste lado, sempre do lado direito até aqui. Jogou no Renato, aí Fabinho. Outra vez no Fabrício. Tentou no comando para o David, protege, acaba desarmado, sai jogando o Rogerinho. Aí o Sandro. Vai jogar a bola para fora, a bola não saiu a um jogador do Paysandu caído, Sérgio Noronha. O Corinthians segue dominando, tocando, trocando passes, mas não consegue criar a situação clara de gol, Noronha. Nenhum dos dois consegue. Deve ser a marcação muito forte, muito firme. Eu estou achando também o ataque do Corinthians um pouco lento em relação ao que fez até a conquista da Copa do Brasil, do torneio em São Paulo. Era um ataque muito mais rápido, individualmente, coletivamente. Quanto ao time do Paysandu, sai sempre com alguma velocidade, mas para na entrada da área do Corinthians. É um jogo de muito pouca criatividade, de oportunidade, muito pouco chutes a gol. Foram 3 finalizações do Corinthians e 4 do Paysandu no jogo. E o Jobson está saindo pela maca. A gente estava revendo o lance, né? Na dividida com o Fabrício.
Fabrício acaba com o calcanhar atingindo o peito do Jobson. O Valdomiro devolve ali a gentileza do jogador do Corinthians, o jogo limpo do jogador do Corinthians. E o lateral para o time paulista. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, tem a volta de linha direta. Aí sai jogando o Doni. Buscando o David do lado direito. Veja a marcação em cima dele do Souza e a falta do David. Albertinho. A torcida bicolor do Paysandu incentivando, gritando. E o time vem para o ataque. Felber tentou o levantamento no comando para o Albertinho, dividida com o Fábio Luciano. O torcedor quer pênalti, né? Não, foi um choque natural e aí prevaleceu em posição física, né? O tamanho do Fábio Luciano em relação ao Albertinho. E a Copa dos Campeões, que sempre tem rodada dupla. Veja o choque mais uma vez do Fábio Luciano com o Albertinho. Normal mesmo, Marcelo? É normal, a bola na dividida entre os dois. Mas eu dizia que há sempre a rodada dupla, o torcedor paga o preço de um jogo e assiste a 2 jogos, né? Tivemos aqui Fluminense e Náutico no jogo preliminar. São os outros times que compõem esse grupo do Corinthians. O placar foi 0-0. E muitos torcedores do Náutico e também do Fluminense aqui no Mangueirão. Falta sobre o Gil. E o Givanil está muito irritado. A falta foi bem à frente dele. Mas ele reclama que o jogador que o Gil estaria segurando por trás a camisa do defensor do Paysandu antes de sofrer a falta. Olha, Marcília, eu entendi diferente ali a reclamação do Gil. Achei que ele estava dizendo que o Gil, com os 2 braços, ele bota os braços para trás e não permite que o jogador que está marcando faça qualquer tipo de movimento. Ele segura mesmo com o jogador estando atrás dele. Não é exato o que eu estava dizendo. A falta teria sido anterior do jogador atacante do Corinthians. Segue o Corinthians com o Fabrício. Esse é o Fabinho. 32 minutos e meio. Mais uma falta para o Corinthians agora sobre o Rogério. Paysandu que jamais venceu o Corinthians na história deste confronto. Foram 8 jogos, 5 vitórias do Corinthians e 3 empates. Aí o Renato. Vem o Corinthians, olha o Fabinho jogando no David. Mais uma vez o Renato. Jobson vem para o contra-ataque. É habilidoso. Tentou no comando, passe para o Valdomiro. Impedimento está marcado do camisa 11. Rogerinho com o Sandro. Outra vez o Sandro tentou no comando. Aí o Felber tentou virar na esquerda para o Souza. Chegou batendo. Corte do Fábio Luciano. Outra vez o Souza. Mais aproximação ali o Valdomiro. O Souza vai à linha de fundo. Em cruzamento, corte do Fábio Luciano. E aí a falta cometida pelo Jobson. Está sentindo o jogador do Corinthians. Nessa entrada do Jobson. O Renato ficou pedindo um cartão amarelo. O juiz entendeu que Márcio Rezende de Freitas achou que não e não puniu o Jobson. Aí o Kleber. Gil, o drible e a falta do Gino. O Gino queria a marcação da falta, a simulação do atacante do Corinthians. Tem apenas 21 anos o Gil, revelado pelo próprio Corinthians.
Vai lá o Rogério na cobrança da falta. Fábio Luciano. Anderson, os dois zagueiros do Corinthians na grande área para tentar a cabeçada. Além do David, que é muito bom na jogada pelo alto. Aí vem bola levantada. E o lateral favorecendo o Paysandu. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, quer ficar milionário? Faz um 21. Técnico interino do Corinthians, o Jairo Leal. Carlos Alberto Parreira está voltando depois de participar da Copa do Mundo. Durante toda a Copa, o Jairo teve muitos contatos com o Parreira por telefone e ele disse que ele preferiu que ele optou por mexer o menos possível no time. Apenas as substituições inevitáveis, aí o Dida, o Ricardinho e o Vampeta, mas o esquema tático, principalmente com 3 atacantes, foi mantido. Mais um lateral desse lado esquerdo do campo aqui no ataque do Corinthians. Vimos uma coisa incrível, o lateral do Paysandu bateu o lateral para fora do campo. Teve que repetir porque a bola, segundo me disse aqui o Marcílio, a bola não tinha entrado em jogo. Ele levou uma sonora bronca do Givanildo. Ele estava fora do campo, bateu a lateral simplesmente empurrando a bola mais para fora ainda onde ele já estava. Quer dizer, a bola não entrou, por isso que ele repetiu, mas a bronca foi justíssima, né? Vai lá para fazer a cobrança o David da falta. Aí o Kleber. 36 minutos e 50 deste primeiro tempo. Levantamento para o David. O juiz está marcando um impedimento no ataque do Corinthians. E o Paysandu tem pressa. O Gil fica caído lá no ataque do Corinthians, hein? E o Paysandu se manda com o Valdomiro. Vai para a área o Valdomiro. Tentou o drible, pé esquerdo, chute cruzado. A bola passa na frente do gol do Doni. E o Kleber manda essa bola para fora. Aí o Marcos, trabalhando com o Sandro. Já tem o show do intervalo. Gols desta rodada da Copa dos Campeões para você. As homenagens ao Penta continuam. Já no show do intervalo. Roubada de bola do Souza recebendo aí. Albertinho pelo comando, Jobson jogou no Albertinho. Tentou chute direto, mandou pela linha de fundo. Vamos ao gol do Atlético Mineiro com o Rembrandt Júnior. Preferiu o toque para o Guilherme. É a chegada do Atlético no travessão e o gol! Gol! Internautas de todo o Brasil, vamos lá para a resposta da enquete que nós deixamos para você aí na grande rede. Que times se classificam no Grupo A? Os 4 times do Grupo A, Corinthians, Fluminense, Náutico e Paysandu. Corinthians e Náutico 20%, Corinthians e Fluminense 45%, na opinião dos internautas que estão navegando pela grande rede, participando conosco. Segundo tempo tem mais, hein? Continue mandando sua mensagem, participando com a gente da Copa dos Campeões. Aí o Kleber. Pelo comando se movimenta o Gil do lado esquerdo, o David. Artilheiro do Corinthians na temporada, o David. Com 19 gols, está aí com a bola. Artilheiro da Copa do Brasil, expressão do Corinthians na conquista dos títulos da Copa do Brasil e do Rio São Paulo. Sandro. Falta sobre ele. O Márcio tentou deixar ele levar vantagem, mas ele caiu. Bola para o Valdomiro. Não alcança. Conseguiu o toque. Jogou atrás. Boa bola no Jobson. Vai para a linha de fundo do lado direito. Albertinho pedindo, ele tentou chute direto para a defesa do Doni. Aí o Renato, contra-ataque do Corinthians. Do lado esquerdo, o Leandro livre. Aí o Leandro recebendo. Gil se manda, vai para a área. David do lado direito. A inversão não foi legal. O corte foi do Velber. Esse é o Marcos. 39 minutos e 55 segundos. Chegamos a 40 deste primeiro tempo. Já tem o show do intervalo para você. Veja o trabalho do Velber.
Chegou Fabinho, roubada de bola limpa, sai jogando. Fabrício, Fabinho. Toque pro David, ele briga, se esforça. Melhor pro Gino. Aí o Rogerinho. É o mais experiente em campo, Rogerinho, com 34 anos. Jobson. Rogerinho faz a inversão, agora buscando o Souza. Vai pra cima da marcação do Rogério, vem o Souza. E é reserva o Souza, e não ia jogar. O Luiz Fernando, que é o titular, contundiu-se ontem, no último treino do Paysandu. Marcos. Tentou a jogada individual, chegou bem o Anderson. A antecipação, o posicionamento foi legal, depois deu um chutão. E aí o Gino. Olha o que faz o Robson. Presente do Leandro. Girou. Tem o Gil livre. Rolou no Gil. Foi pra dentro. Que drible do Gil. Bateu. Gol do Corinthians. Gil, número 10. Um lindo gol de Gil. Depois da bobagem da zaga do Paysandu, um drible desconcertante e a finalização precisa. O Gino fica procurando o Gil. Tentou um carrinho frontal, tomou um corte lindo do atacante do Corinthians. 42 minutos. Gil, número 10. Corinthians 1, Paysandu 0 aqui no Mangueirão. Olha, quando o zagueiro e o goleiro falham, ainda por cima o atacante dá um drible como deu o Gil, não tem jeito. Começou na bola atrasada e mal rebatida pelo goleiro, e aí a defesa do Paysandu foi pega toda de surpresa. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, só ele tem um Itaú de vantagens. E a torcida do Corinthians, que é enorme, aqui no estádio Edgar Proença, o estádio olímpico de Belém do Pará. Faz a festa, solta o grito de Timão Eô. E claro que a torcida do Corinthians tem o auxílio dos torcedores do Clube do Remo, né? A rivalidade aqui, a torcida do Corinthians, como sempre, em qualquer canto deste país, presente de uma forma constante e muito forte. Tunaluso também, claro. É a rivalidade que ajuda a mover ainda mais o futebol em qualquer parte do mundo. 1-0 Corinthians, gol do Gil. Cruzamento, foi lá o Doni para fazer a defesa. Minutos e 40. Vamos dar uma repassada nos resultados desta Copa dos Campeões. 4 jogos já encerrados. Tivemos Fluminense 0, Náutico 0, jogo do grupo A, aqui mesmo em Belém. Também encerrado, São Caetano 1, Goiás 2, jogo do grupo B. Vitória do Goiás, hein? Vitória 2-0 no São Paulo, jogo do grupo C. E Bahia 0, Palmeiras 4, jogo do grupo D. Goleada do Palmeiras. 2 gols do Lopes em andamento. Flamengo e Atlético Paranaense 0-0. Jogo do grupo B. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Equipes do grupo C. E Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 2. Times que completam o grupo D de Palmeiras e Bahia. Estou repetindo, claro, os grupos para vocês se acostumando, para saber quais os adversários do seu time. Aí o Gil. Deixadinha bonita. Renato recebe, tentou o chute, saiu lascado o chute do Renato. Nas pernas ali do Gino, a defesa do goleiro. Teremos 1 minuto de acréscimo. A vitória do Corinthians é justa, Sérgio Noronha? Olha, porque aproveitou bem a falha da defesa do Paysandu. Porque, a meu ver, o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Poucas oportunidades de gol, dois times correndo muito, brigando muito, marcando bem. E muitos impedimentos também, né, nesse primeiro tempo. Essa saída da defesa, como você viu agora.
Agora, o Corinthians teve a chance e aproveitou. Daí eu acho que a vitória é justa. Vai mantendo a escrito o Corinthians. Em 8 jogos ao longo de toda a história, o Corinthians jamais perdeu para o Paysandu. E desses 8 jogos, 6 foram disputados aqui em Belém. É o 7º. Tem o Paysandu com o Jobson. Jogada com o Velber. Lado esquerdo recebe Souza. Chegou bem o Fabinho, ganhou e sai jogando com o Rogério. Estamos nos aproximando dos 46 minutos. Márcio Rezende indicou apenas 1 minuto de acréscimo e ele apita. Fim de papo no primeiro tempo. 1 para o Corinthians. Gol de Gil, 0 para o Paysandu. Vamos ao gramado com o Mauro Tagliaferri e o Jorge Guilherme. Gil, por enquanto vai vencendo quem conseguiu aproveitar o erro do adversário? O jogo tá difícil, igual para igual. E num erro do adversário nós conseguimos fazer o gol. Então acho que é esse caminho, a gente não errar e esperar o erro do adversário para que a gente consiga aí ampliar o placar. E se não conseguimos, vamos ver se a gente segura esse resultado para que a gente consiga a nossa primeira vitória. Obrigado, Jorge. A gente conversa aqui com o Gino. Infelicidade do Robson, bobeira da zaga. Rapaz, quando a gente joga contra um time grande, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, né? Uma infelicidade, você vê que o jogo tá bom. Apesar das poucas chances criadas pelas duas equipes, é um jogo de marcação, um jogo estudado, um jogo bem tocado. Mas quando é time grande, a gente não pode errar, né? Um vacilo que deu, nós tomamos o gol. Mas nós temos 45 minutos para correr atrás. Se posicionar melhor dentro de campo, a buscar o ataque e fazer o gol de empate. Luiz Roberto. Portanto, o Corinthians vencendo por 1-0, é o show do intervalo. Nós vamos voltar já com muitas atrações aqui no nosso show do intervalo. Mas as comemorações pela conquista do Penta, essas comemorações continuam. E agora a FIFA divulgou o novo ranking. O Brasil recupera o primeiro lugar do ranking, deixando a Argentina e França em segundo. Com a conquista do Penta, o Brasil volta à liderança e hegemonia do futebol mundial. Botou a 5ª estrelinha no peito. Globo, a gente se vê por aqui. Futebol 2002, oferecimento Skol, a cerveja que desce redondo. Embratel, quer ficar milionário? Faz um 21. Itaú Card, só ele tem um Itaú de vantagens. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. E Mizuno Wave, melhor tecnologia de amortecimento de impactos. Só ganhou porque mexeu no time como eu pedi. Teimoso? Não, ele sempre me escutou. 3-5-2, esse que é o esquema. É brincadeira. Como o povo gosta, com 3 zagueiros. Só ganhou porque jogou com um jeitão bem brasileiro. Não é, Big Phil? Homenagem do Guaraná Antártica aos 170 milhões de pentacampeões. Essa foi fácil, quero ver ganhar a próxima. Oh, meu Deus. Tio, me vende suas Havaianas. Vender minhas Havaianas? É que a areia da praia tá quente, sabe? Pode ficar de presente, eu gostei de você. Sério? É, eu tenho um monte. E o senhor assina pra mim? Claro. Marcelo Antoni. Obrigada. Havaianas, o Marcelo Antoni. Baratinho, baratinho. R$1.000 mais um beijinho. Baratinho. Todo mundo usa. Taruga foi andando até Jamão. Virou forte pro Brasil batendo boró. Pintou verde e amarelo o coração. E ajudou o Brasil ser pentacampeão. Tartaruga, né? O Brasil foi na orelha. Tartaruga, né? Foi lá no Japão. E o Brasil é pentacampeão. Agora é 1 milhão na sua ligação. Agora ainda já tem uma nova promoção que tá pondo 1 milhão na sua mão. Não tem mistério algum, já é tão comum você se dar bem pelo 21. Aqui em casa só o 21. Pra Europa, Estados Unidos, Japão, pra qualquer lugar. Além de ser muito mais barato que você imagina, eu ainda posso ficar milionário. Inscreva-se já. Quer ficar milionário? Faz um 21. Agora é 1 milhão.
Uma homenagem do Banco 5 Estrelas ao futebol brasileiro. O único 5 estrelas do mundo. Parabéns, Brasil. Show do intervalo aqui no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. As manifestações do torcedor, elas continuam, veja aí. Penta na Globo é nota 10. De Bauru a Belém, Bauru, interior de São Paulo, tá certo. É o Brasil pentacampeão mundial de futebol. Mas a Copa dos Campeões está começando. Nós vamos agora a gols, hein? A vitória do time rubro-negro da Boa Terra, o Vitória, 2-0 em cima do São Paulo. E a goleada do Palmeiras. O Palmeiras fez 4-0 no Bahia com 2 gols do Lopes. Olha, para você saber, o São Paulo está no grupo C. Páreo duro, hein? Tem ainda o Cruzeiro e o Grêmio. E o Palmeiras está no grupo D, que ainda tem Atlético Mineiro e Vasco, que estão jogando agora. E o Vasco vai vencendo por 2-1. Vamos então aos gols, começando por Vitória e São Paulo, com você, Eduardo Moreno. Olá, Luiz Roberto, jogo em Natal pelo grupo C. Maurício faz a jogada. E toca para Aristizábal e arrisca de longe, fazendo Vitória 1-0. Cobrança de falta, o goleiro Márcio solta. E Maurício faz o segundo do Vitória, 2-0 sobre o São Paulo. Pelo grupo D, em Teresina, o Palmeiras joga contra o Bahia. Nenê cruza e Lopes, de cabeça, faz 1-0 Palmeiras. O Bahia assusta nesse chute de Robson, que o goleiro Sérgio pega. Arce bate a falta e o zagueiro Alexandre, com o pé direito, faz o segundo do Palmeiras. No segundo tempo, o Munhoz toca para Nenê, mas o chute sai por cima. Arce na cobrança do escanteio e Alexandre de cabeça. Emerson faz grande defesa. Agora Lopes começa a jogada, ele toca para Munhoz. Lopes recebe de volta, que bate de primeira, a bola desvia na defesa, 3-0 Palmeiras. O quarto gol palmeirense, toque de Diego para Munhoz. O chute cruzado, Emerson solta nos pés de Diego, que fecha o placar. Palmeiras 4, Bahia 0. Começa bem o Palmeiras, a Copa dos Campeões, que é a primeira competição oficial depois da conquista do pentacampeonato mundial pela seleção brasileira. Já já voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Chegou o novo AOL 7.0 da América Online. Mais fácil, mais rápido, melhor. Rápido pra caramba. Você pode usar o seu e-mail de qualquer lugar. Chegou mensagem pra você. Só escrever e mandar. Qualquer computador, em qualquer lugar. Tem muito espaço pra guardar e-mails. É um espaço excelente. E pra achar aquela música que você tá procurando. Usando a palavra-chave música. Minhas músicas preferidas. É assim de fácil. E um montão de coisa legal feita pra você. Bate-papo. Meus artistas favoritos. É feito pra mim. América Online, a internet mais fácil. Liga agora, 0800 999950. Filha, ele chegou! Tá bom, mãe, já tô indo. Você vai assim com essa roupa? Ué, o que tem? Vem cá ver o carrão dele. Novo Polo. Se alguém achar que é um carrão, acertou. Deixa de ser boba, menina. Aproveita. Vamos trocar já. Isso. Novo Polo. Tudo de melhor está aqui. E aí, filho? Terminou a lição de casa? Chama a mãe ver. Muito bom, hein? Parabéns. Agora vamos guardar tudo bem bonitinho. Rapidinho, rapidinho. Vamos juntar tudo. Vem pra cá. Guardar bem bonitinho. E já pra escola, filho. Tchau. Sem Ripax, não dá. Papel é Ripax. Filho, você esqueceu a lição de português. Eu sinto que as pessoas às vezes se espantam. Poxa, mas um defensor público cego? As pessoas têm que tentar enxergar a capacidade das outras, não as deficiências. Eu sempre brinco, a justiça não tem que ser cega? Aqui a gente já começa pelo defensor. Pessoas com deficiência são capazes de fazer muitas coisas e outras não, como qualquer ser humano. O que faz a diferença é o preconceito. Igualdade de oportunidades é o lema deste milênio.
Nesta quinta, fique ligado no Lar Doce Lar da Grande Família. Seu Flor marcou um romântico encontro cheio de segundas intenções. Um encontro com o papai aqui em casa, por quê? Mas justo na hora da farra, o Coroa acabou se metendo numa tremenda roubada que pode acabar com os seus planos. Alguém me ajuda! Nesta quinta, depois da volta do Linha Direta, a Grande Família. Show do intervalo, de volta aqui a Belém do Pará e vamos então aos melhores momentos. Vitória parcial do Corinthians. Corinthians 1, Paysandu 0. Confira. Corinthians tem a falta aí com o Renato. Pé esquerdo, tocou nela, Robson. Jogando do lado esquerdo com o Souza. Parte com velocidade o Souza. Chega à linha de fundo, habilidoso, Souza, cruzamento. Olha a sobra do Jobson. Kleber faz a aproximação, David e Leandro na área. A jogada é com o Kleber. Mais atrás do Renato, de pé esquerdo, defende o Robson. Olha o que faz o Robson. Presente do Leandro. Girou. Tem o Gil livre, rolou no Gil, foi pra dentro, que drible do Gil, bateu, gol do Corinthians! Gil, número 10. Muito bem, Corinthians, Sérgio Noronha vencendo por 1-0 na bobagem do goleiro Robson, foi sair jogando, mas o Corinthians teve mais a bola, procurou mais o jogo, embora não tenha criado oportunidades claras, fez esse gol, que depois da bobeira do goleiro foi bonito, Noronha. Olha, nenhum dos dois criou oportunidade, nem o Corinthians, nem muito o Paysandu também. Agora, o Corinthians me pareceu um pouco mais lento que de costume, né? O Corinthians que eu vi ganhar o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil foi outro Corinthians. Talvez essa parada que houve aí tenha esfriado um pouco os jogadores, mas a bobeira do Robson, ela foi embelezada pelo drible do Gil quando fez o gol. Agora, de qualquer maneira, o zagueiro chegou, coitado, vencido no lance. Quando ele chegou, tomou aquele drible e aconteceu o gol. O Corinthians aproveitou a oportunidade que teve e o jogo nesse segundo tempo espero que se solte um pouco mais. Foi muita marcação, muito aperto e muita correria, mas pouco chute, olha aí. E houve ainda, além do drible, o toque por cima do goleiro, né? Muito bem, vamos lá então, já nós voltamos na sequência do nosso show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Mizuno Wave, o melhor sistema de absorção de impacto do mundo. Tartaruga foi andando até Jamon, Hiroshima pro Brasil Batamboró, pintou verde amarelo coração, e ajudou o Brasil ser pentacampeão. Tartaruga né, o Brasil foi na Coreia. Tartaruga né, foi lá no Japão, e Brasil é pentacampeão. Agora é um milhão na sua ligação. Agora a Embratel tem uma nova promoção que tá pondo 1 milhão na sua mão. Não tem mistério algum, já é tão comum você se dar bem pelo 21. Pra cidade aqui do lado ou pra qualquer lugar do Brasil, aqui em casa, só fazendo em 21. Já pensou? Agora, com esse prêmio incrível de R$1 milhão, só faça um 21. Inscreva-se já! Quer ficar milionário? Faz um 21. Agora é 1 milhão! Moço, a gente vai querer o computador de 1 GB, placa mãe expansiva até 512 megas, monitor de 21 polegadas e DVD-ROM. Anotou tudo? Sim, senhor. E como vocês vão pagar? Isso aí é com grandão. Filhão, resolve. No nosso Itaú Card, por favor. Até a nova geração já viu as vantagens do Itaú Card. Só ele tem o Itaú de vantagens.
Só ganhou porque mexeu no time como eu pedi. Teimoso? Não, ele sempre me escutou. 3-5-2, esse que é o esquema. É brincadeira. Como o povo gosta, com 3 zagueiros. Só ganhou porque jogou com um jeitão bem brasileiro. Não é, Big Phil? Homenagem do Guaraná Antártica aos 170 milhões de pentacampeões. Essa foi fácil, eu quero ver ganhar a próxima. Oh, meu Deus. Eu sou o Denilson. Hoje à noite vou estar no programa dele, junto com o Grupo Gana. Isso, Denilson. No programa do jogo. Hoje. Obrigado, Daniel. Um beijo do Magrelo. E do Gordelo. Você que se liga na Globo, estamos de volta. Veja que beleza a imagem do Estádio Mangueirão. Estádio Olímpico do Pará, agora completo, né? Uma ampla reforma foi realizada no Estádio Mangueirão, capacidade de 50 mil pessoas, 40 mil ingressos foram colocados à venda e olha, estamos beirando ali os 40 mil pagantes nesse jogo. Afinal, o Paysandu está jogando em casa, na sua cidade, diante de sua torcida. O Corinthians vai vencendo por 1-0. Falando agora do grupo B desta Copa dos Campeões, que tem Atlético Paranaense e Flamengo, estão jogando, está 0-0. Na preliminar, a vitória do Goiás sobre o São Caetano por 2-1. Veja os gols com o Eduardo Moreno. Que começa na frente é o Goiás com esse gol de Araújo. Faz a jogada na grande área e bate forte de perna direita. O time paulista empata o jogo com Somália, pegando o rebote do goleiro. Só que o Araújo marca o segundo dele no jogo e o Goiás vence o São Caetano por 2-1. O Vasco vai vencendo por 2-1 o Atlético Mineiro. Você confere os gols com o Rambran Júnior. Da equipe do Vasco com Souza. Na cobrança de falta de Ramon, amplia. 2-0 Vasco. Guilherme conta com a sorte. Ele bate de fora da área, ela toca no travessão, nas costas de Elton e entra. 2-1, jogo no intervalo, Luiz. Apenas o time do Paysandu voltando para o segundo tempo aqui no Mangueirão. O Corinthians, jogadores continuam nos vestiários. O Corinthians vencendo por 1-0, o gol do Gil no finzinho do primeiro tempo. Mas enquanto o Corinthians não volta, é sempre bom a gente... Agora sim, pela manifestação da torcida do Corinthians aí, o time deve estar começando ali o processo de voltar ao campo de jogo. Mas olha o Corinthians voltando aí. Jogadores do Corinthians voltando para o gramado do Mangueirão. Corinthians, Paysandu é grupo A desta Copa dos Campeões. E ainda tem o Fluminense e o Náutico que jogaram na preliminar e empataram em 0-0. O grupo do Palmeiras é o grupo D. Palmeiras fez 4-0 no Bahia. Grupo completado por Vasco e Atlético Mineiro que estão jogando. E o Vasco vai vencendo por 2-1. Luiz, o Corinthians não mudou. Vamos pegar uma palavrinha aqui do Fabrício. O que vocês conversaram no vestiário? O que vai se acertar para esse segundo tempo? Não, o que a gente conversou é que o time deles está bem mais assim, fisicamente que a gente. Então a gente tem que tocar bem a bola, não entrar na correria deles, porque lógico que eles estão melhor preparados e a gente talvez não aguente o segundo tempo inteiro. Vai ter que tocar mais a bola? Isso, cadenciar o jogo que o resultado é nosso. Obrigado. Ouvi rapidamente aqui o técnico Givanildo Oliveira. O que é que faltou para o teu time nesse primeiro tempo? O que é que você espera que mude no segundo, Givanildo? Nós tivemos uma dificuldade grande de criar mais. Nosso time é um time que, durante as partidas, cria, no primeiro tempo, assim, 6, 7, 8 situações de gol. Cria um pouco. Pela marcação do Corinthians, claro, mas por erro nosso também, de passe, na intermediária do Corinthians. E pecamos em marcação, principalmente no Renato. Tá jogando à vontade, já gritei, já falei. Felizmente teve um intervalo para tentar consertar. E o erro maior foi esse. Foi falhar no momento desse, onde nós tínhamos tudo para sair. O empate, o time jogando de igual para igual, estava bem no jogo e acontece um lance desse que nós tomamos o gol. Então, uma bobeada no futebol é assim, você termina pagando. Luiz Roberto. Vamos para o reinício de jogo aqui no Mangueirão, em Belém do Pará. De 1 para o Corinthians, gol do Gil. 0 para o Paysandu. Os dois times mais bem colocados em cada um dos 4 grupos.
se classificam para as quartas de final da Copa dos Campeões. Luiz, como o campeão de cada grupo fica na sua sede, né? Nas quartas de final pode acontecer do Paysandu, que é o único que joga em casa, ter que sair de Belém do Pará, deixando o Corinthians aqui, né? E os jogadores do Corinthians satisfeitos com o estádio, né? E com a situação do gramado, que a condição do gramado é muito boa. Os jogadores do Corinthians gostariam de continuar na sede aqui de Belém. Autoriza Márcio Rezende de Freitas, bola rolando, começa o segundo tempo. De 1 para o Corinthians, gol de Gil, 0 para o Paysandu. Rogerinho jogando na direita com o Marcos. Givanildo reclamou muito da liberdade do Renato, camisa 11 do Corinthians. Souza. Marcação do Fabinho. Aí o Velber. Entrou no lugar do Lecheva, que saiu machucado. Tentou jogar no comando. Dominou o Albertinho na esquerda com o Souza. Pedindo o Valdomiro. Ele faz o levantamento. Toque de cabeça para trás. Quem chega é o Renato para tirar. Não domina o Gil. A antecipação foi do Gino. Rogerinho. Jogando com o Marcos. Trabalha o Jobson. Velber. Vai para a jogada individual, ganhou. Vai para o chão, queria a falta. O juiz entendeu que o Fabinho foi na bola. E o Corinthians tenta armar o contra-ataque. Bola muito forte do Renato para o Gil. Diretamente para a saída do goleiro Robson. E o Paysandu, além de ser campeão da Copa Norte, por isso ele está na Copa dos Campeões, o Paysandu também é o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Está de volta à elite do futebol nacional. Conquistou o título no ano passado e vai disputar a primeira divisão nesta temporada. E os jogadores são praticamente os mesmos. O Paysandu acredita muito nesse grupo, pode fazer uma boa performance na Copa dos Campeões e também no Brasileirão. Olha o Jobson aí trabalhando, tentou botar no comando, o impedimento está marcado do Albertinho. Ele girou, jogou, chutou para fora. E um impedimento muito claro. Se o Márcio levar na ponta de faca, que diz a lei, merecia um cartão amarelo. O impedimento era claro e ele chutou a bola bem depois do apito. Internautas de todo o Brasil participando com a gente nesse segundo tempo. A enquete que nós vamos deixar agora para você que navega pela grande rede é a seguinte. Queremos saber qual é o grupo da morte na Copa dos Campeões. São 4 grupos, você vai lá na página da Globo, tem a disposição dos grupos. Aí o nosso endereço para você participar. Eu vou repetindo para você os grupos: Corinthians, Fluminense, Náutico e Paysandu no grupo A, Atlético Paranaense, Flamengo, Goiás e São Caetano no B. Grupo C, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Vitória. E grupo D, Atlético Mineiro, Bahia, Palmeiras e Vasco. Pela direita vem aí a jogada do Marcos, o cruzamento. Sobra do Jobson. Dominou, arrumou, tentou o chute o Velber. Agora voltou com o zagueiro Sérgio, tentou botar na frente. Era o Marcos que fazia o passe, o impedimento foi marcado e a reclamação foi muito forte. Foi forte porque o jogador que recebe a bola não está em posição irregular. Que era o número 8, né? O Sandro, que entrava lá pelo setor direito. Exato. Os dois não estavam do mesmo lado, Macília, nesse caso? Não, mas a bola foi... Atenção. Olha o David aí lançado em profundidade. Chegou o Sérgio para tirar, complete. Mas ficou muito claro que o passe realmente foi bem angulado. Bem para o jogador que entrava pelo flanco, não para aquele que estava em posição irregular pelo meio, que era o Albertinho. Aí vem o Corinthians com o Gil. Domina do lado esquerdo, David está na área. Roubada de bola do Rogerinho, sai jogando para o Paysandu. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo com a apresentação do William Vac. Foram 6 impedimentos do Paysandu na partida. E vai lembrar que os 2 auxiliares são daqui de Belém do Pará, do quadro nacional de arbitragem. Que é uma norma nesta primeira fase da Copa dos Campeões. Veja o trabalho do Marcos, tentou jogar no ataque para o Albertinho.
Tirou o Renato, a bola voltou no Rogerinho. O Valdomiro. Esse é o Velber. O Rogerinho e o Sandro. Veja a marcação do Renato. Aí ele faz o levantamento do lado esquerdo com o Souza. Ele e o Rogério. Souza conseguiu o toque. Aí levou sorte, a bola espirrada ficou com o Jobson. Devolveu no Souza. Albertinho está na área, cruzamento. Vai Doni. Encaixa firme. Nessa sexta, depois do Globo Repórter, você não vai ser louco de perder os normais. Corinthians que não se apresentava aqui em Belém do Pará desde 1996. E arrastou uma grande multidão hoje aqui para o Mangueirão. Olha o domínio do Jobson, ele chuta forte, mas preferiu tocar no comando. Para o Velber, a bola voltou no Sandro. Joga na esquerda buscando o Souza. Olha o levantamento aí para o Fábio Luciano cortar. O impedimento já estava marcado. É um lance difícil. Mas o assistente foi tão convicto. Quando saiu o passe, você não está vendo, ele está no alto do vídeo, mas já estava com a bandeira erguida, Marcílio. A linha da pequena área facilita a visualização. O jogador estava o 7º impedimento. Aí já é desatenção demais, porque o Corinthians não faz a chamada linha de impedimento, né? Então, um pouquinho mais de atenção por parte dos avantes do Paysandu. Estão seguidamente ficando em posição irregular. E a criançada fazendo a festa aqui no Mangueirão. 4 jogos com placar definitivo nesta Copa dos Campeões. Fluminense 0, Náutico 0, Grupo A. São Caetano 1, Goiás 2, hein? Araújo, impedimentos 2 do Corinthians, 6 do Paysandu. Araújo fez os 2 gols do Goiás, eu estava dizendo, vitória em cima do São Caetano. Vitória 2-0 no São Paulo. Aristizábal e Maurício os gols do Vitória. E Palmeiras 4-0 em cima do Bahia. 2 gols do Lopes, um do Alexandre e um do Diego. Grande vitória do Palmeiras, estreia com o pé direito. Palmeiras que venceu a primeira Copa dos Campeões e aí teve a chance de ir à Libertadores. A primeira edição que foi disputada em 2000. Ano passado o campeão foi o Flamengo. Veja o trabalho do Albertinho. A marcada falta, o assistente estava muito próximo do lance e o Márcio Rezende atendeu. Sandro tentou jogar no comando para o Albertinho, bola voltou no Sandro, botou na frente para o Albertinho, saiu o chute, gol do Paysandu! Levanta a torcida bicolor. De pé direito no cantinho, Tony. Tentou a defesa, mas não conseguiu. Albertinho empata. 7 do segundo tempo. 1 para o Corinthians, 1 para o Paysandu, que começou o segundo tempo buscando e chegou lá, Sérgio Noronha. Como o próprio Corinthians previa, né? Foi dito aqui na volta do intervalo, o jogador do Corinthians dizendo o seguinte: eles estão melhores fisicamente do que nós, vamos tocar a bola para tentar segurar o placar, que por enquanto é nosso. E o Paysandu melhor fisicamente, partiu para cima e consegue o empate logo no início, que vai dificultar o jogo para o Corinthians, porque o Paysandu não vai parar por aí não, vai continuar para tentar a vitória dentro de casa, né? E realmente começou muito, pressionando muito o Paysandu. E belo chute cruzado do Albertinho, hein? Vai lá Renato para fazer a cobrança da falta para o Corinthians. Anderson vai lá para a área, Fábio Luciano também. Olha o Anderson, subiu. Tocou de cabeça, a jogada tá normal. Bola voltou no Renato. Anderson levantou no Fábio Luciano, de zagueiro para zagueiro. Dominou o Fábio Luciano, foi pro fundo, tentou trazer para diagonal, cruzamento, olha o Gil desviando, jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. Aí o Albertinho, autor do gol. Falta sobre ele. O suficiente para levar à loucura o torcedor do Paysandu.
Outra vez aí o Albertinho. Chute cruzado muito forte, apenas o tiro de meta favorecendo o Corinthians. Amanhã, depois de linha direta, tem as deliciosas confusões da grande família. Olha o grito de Papão. E é um grito que foi criado pela torcida do Corinthians, né? No Timão é o, Timão é o. A torcida do Papão vai no mesmo embalo e deixa ainda mais colorido o estádio Mangueirão aqui em Belém do Pará. Tentando tirar proveito do fato de jogar em casa o Paysandu. O autor do gol, tá aí o Albertinho. Rogerinho do lado esquerdo com o Souza. Ela tocou no Fabinho. Souza tentou uma inversão da esquerda lá para a direita com muita força. Agora explodiu no Fabinho. Levou sorte o Souza. Ganhou um escanteio de graça. Vamos para a cobrança do escanteio. Vai lá o Valdomiro na cobrança. Chegou tirando o Renato. Bola voltou no Sandro. Aí o toque de calcanhar. Impedido. E o Velber estava voltando da cobrança do impedimento. Os jogadores reclamam, o Juvenil também, mas foi claro, ele vinha lá da linha de fundo. Foi ele quem bateu o escanteio. Vem o Corinthians com o Fabinho. Jogou na direita com o Leandro. Gil pedindo levantamento. Olha o Gil. Toque da zaga pela linha de fundo com o Sérgio. Escanteio para o Corinthians. O Gil estava muito bem posicionado. Você passa, o Gil ia para a finalização. E daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Brasil, do mundo. Jornal da Globo, com a apresentação do William Vac. A torcida do Paysandu não para de gritar num só instante. Renato na cobrança do escanteio. Para trás, Leandro domina. Tentou o drible, levou para o pé esquerdo, bateu cruzado, defendeu o goleiro. A bola voltou no Fabinho. Jogou na esquerda. Aí o Kleber, é o Renato, faz o levantamento, toque de cabeça na primeira trave, a bola passou. Sobrou com o Leandro. Tentou o chute, o Leandro, a bola explodiu no corpo do Souza. Falta do Fabinho. Vai levar cartão, hein? Merece, pelo menos. Aí o cartão amarelo, portanto, para o Fabinho. Em cima do Jobson. (17 faltas cometidas pelo Corinthians, 14 pelo Paysandu. Troca passes do time corintiano. Passamos dos 13 minutos do segundo tempo. É a Copa dos Campeões que está começando. Primeira rodada, são 16 times, 4 grupos de 4. Apenas os 2 primeiros, os 2 mais bem colocados, se classificam para as quartas de final. Fim de semana, o Corinthians enfrentará o Náutico, que empatou com o Fluminense 0-0 hoje. Veja a jogada do David, vai na linha de fundo, cruzamento para o Gil. Kleber devolveu, vem cruzamento para o Leandro, chegou a zaga para tirar. Contra-ataque com o Sandro. Velocidade do Paysandu na saída de bola. Aí o Velber. Encosta o Leandro na marcação, o Velber faz o passe na direita. Dominou o Jobson, devolveu no Velber. Fábio Luciano arma o ataque do Corinthians com o Gil. E a falta sobre o Renato agora. Nessa sexta, depois do Globo Repórter, você não vai ser louco de perder os normais. Rogério.
David. Devolução não saiu legal. Rogério volta e recomeça para o Corinthians. Aí o Fabinho. Fabrício. Fábio Luciano jogou no Anderson. Domínio, a bola quase escapa do controle total do Anderson ali. Jogou na esquerda com o Kleber. Vem o Corinthians. Cruzamento para o David. Chega para fazer o corte o Rogerinho. Vai brigar ali o Gil. Bola quica, sobe muito, chega o Sandro, domina. E o Gil fica sentindo, hein? Leva as mãos ali, a perna esquerda. Preocupação do médico do Corinthians, doutor Joaquim Grava. Se levantou o Gil, aí Leandro. Lado esquerdo com o Kleber. Kleber que concluiu o semestre jogando muito lateral esquerdo do Corinthians. Renato devolve no Kleber, arrumou. Boa bola no Leandro, a finalização saiu no chute prensado com o zagueiro. O zagueiro Sérgio que chegou lá. Cruzamento de novo para a área. A volta do Fabrício. Pé esquerdo. Vai sobrar com o Fabinho. Pegou de primeira, jogou à esquerda e a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Mizuno Wave. Melhor tecnologia de amortecimento de impactos. O lance anterior me pareceu claramente ter sido um escanteio, hein? Vem o Corinthians com o David. Aí o Leandro. David se manda, vai para a área, faz a aproximação, o Fabinho. Ele faz o levantamento do David. A sobra do Gil. Desarmado pelo Sandro. Contra-ataque do Paysandu. Aí o Valdomiro. Devolve no Sandro. Esse é o Velber. Aí Rogerinho. Vira o jogo do lado esquerdo, agora buscando o Souza. Velber devolveu no Albertinho. O Aldomiro de novo no Velber. Antecipação do Rogério, sai jogando. O Givanildo vai à loucura com essa bola perdida. Givanildo é o técnico do Paysandu. Passe errado do Renato. Passamos nos 17 minutos deste segundo tempo. Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo. Paysandu empatou agora no segundo. Olha o Gil, recebeu na esquerda, foi pro chão. É pênalti, hein? Márcio Rezende estava próximo. Manda seguir. A entrada por trás sobre o Gil. O jogo prossegue já já. A gente volta a esse lance. Aí o Jobson. Tentou virar, virou mal. A recuperação é do Leandro para o Corinthians. Esse é o David. E a falta sobre o David. E o lance lá do Gil. Aí, Renato Marcília. Pênalti, né? Olha lá. O jogador do Corinthians tinha claramente a frente da jogada. A bola à sua frente. O jogador do Paysandu vem por trás. Faz a carga e derruba. Olha o Gil aí em profundidade. Para mim não foi nenhuma dúvida. Na hora em que aconteceu, eu entrei por cima da toda na narração e disse, foi pênalti. E eu estou uns 80 metros de distância ou mais aqui, né? Depois do futebol, o Jornal da Globo, as notícias do Jornal da Globo. E hoje, no programa do Jô, tem a presença do Denilson. E o lance de novo. A chegada do zagueiro, a bola está na frente. A entrada é por trás. O Gil já estava pronto para cruzar ou até para chutar para o gol, né? Pênalti muito claro. Porque quando a bola fica entre os dois, meio na dividida, aí pode o árbitro interpretar. Mas agora, no caso específico, o jogador do Paysandu estava completamente em desvantagem na relação com o Gil. Valdomiro jogando com o Albertinho. Aí o Jobson preparou o pé direito. O Valdomiro está no meio do caminho, toca na bola e o impedimento foi marcado. Jogos em andamento desta Copa dos Campeões. Há pouco nós passamos os resultados dos jogos já com placar definitivo, porque foi sempre rodada dupla, né? Nas 4 sedes. Fortaleza, Natal, Teresina e aqui em Belém, desta Copa dos Campeões.
Flamengo e Atlético Paranaense estão empatando em 0-0. O Cruzeiro vai vencendo o Grêmio por 1-0. E o Vasco ganhando do Atlético Mineiro por 2-1. Olha o cruzamento aí pro David de cabeça. Jogou para fora. E a presença no Mangueirão das crianças é marcante. Está rezando o garotinho. É bom a gente continuar vendo as crianças, né? A Copa foi tão marcante. As crianças nas ruas do Brasil. Tomara que elas continuem sendo imagem marcante também no futebol nosso de cada dia. 3-1 Vasco. Outra vez Ramon. Tá de volta ao Vasco Ramon. E vai ganhando o Vasco por 3-1. E aqui o Paysandu. Vai para cima do Corinthians. E agora? O torcedor fica gritando, querendo pênalti. O Márcio Rezende está marcando, é o escanteio. Tem bolinha pintando na tela da Globo, você viu. Toda vez que pinta essa bolinha é porque tem gol acontecendo. Você viu o pênalti também do Fábio Luciano sobre o avante do Paysandu, né? Vamos para a cobrança do escanteio. Já já informação do gol na Copa dos Campeões para você. Aí vem cobrança do escanteio. Elber levantando. Bola sobrou com o Gino. Tentou de pé direito. Foi lá o Doni para fazer a defesa. O jogo ficou na Copa dos Campeões, Noronha, confirmando o gol. O gol foi do Rodrigo Mendes. Grêmio 1, Cruzeiro 1. O jogo ficou, Noronha? Muito corrido no segundo tempo e mais objetivo. Os times chutaram muito mais, se você computar o tempo do primeiro tempo com o segundo, chutaram muito mais agora no segundo tempo. É claro que o cansaço e tal, afrouxa um pouco a marcação, mas de qualquer maneira o jogo ficou muito mais agitado, muito mais ofensivo por parte dos dois times. É um placar que não está definido até agora. Vamos saber se o Corinthians tem pernas para aguentar esse ritmo até o final. Depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo com o William Vac. E hoje no programa do Jô, pentacampeão Denilson conversando com o Jô Soares. Aqui vem o Paysandu, veja o trabalho do Marcos. Chegou bem o Fabrício tirando, a bola volta no Rogerinho. O do Corinthians no primeiro tempo foi do Gil e Albertinho empatou neste segundo tempo para o Paysandu. Aí o Souza preparou para o pé esquerdo, tentou o chute. Chegou para dominar o Valdomiro. Ele tentou o passe para o Albertinho. O Albertinho ficou apontando para ele ali à frente dos pés, mas o passe saiu errado. Não domina não, Leandro. Lateral Paysandu. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Passamos dos 22 minutos do segundo tempo. Aí o Kleber. Brigou o Gil ali pela posse de bola, ficou sentindo, ficou pedindo uma falta, né? O camisa 10 do Corinthians, que fez o gol do Corinthians no jogo. Albertinho. Ou antecipação do Anderson, sai jogando para o Corinthians. Leandro tentou no David. Protege o David, bota na frente, vem com velocidade o David, mais um drible. Olha que jogada do David. Jogou na frente no Gil. David pedindo cruzamento para a saída do Robson. Corinthians tentando ser um pouco mais objetivo, Noronha. Fazia a jogada de linha de fundo. Mas dessa vez foi o David que estava ensaboado, né? Tentaram pegar por baixo, por cima, pelo lado, e ele foi escapando pela bela jogada. O zagueiro Sérgio, sentindo, vai ser atendido pelo departamento médico. O jogo aéreo, 16 bolas levantadas pelo time do Corinthians contra 4 do Paysandu. E o David saiu driblando para lá, driblando para cá. Veja aí o David. Protegeu, levou, tirou mais um da jogada. Como disse o Noronha, ensaboado o David, difícil de segurar. E o passe para o Gil, que completou a jogada no cruzamento aí para a saída do goleiro. 19 gols na temporada tem o David. É o artilheiro principal do Corinthians neste ano. Foi artilheiro da Copa do Brasil. Fez também o gol do título.
no empate 1-1 com o Brasiliense, o David, lá no Distrito Federal. E não vai dar mais para o Sérgio. Daqui a pouco o Márcio na equipe do Paysandu. Machucado, portanto, o zagueiro Sérgio, que nesse momento deixa o time do Paysandu com um jogador menos, hein? Aí o Kleber, no comando, pedindo o Leandro, cortou o Gino. Está jogando aí o Albertinho. Falta sobre ele. Falta cometida pelo Fabrício. E amanhã, depois de linha direta, tem as deliciosas confusões da grande família. Sai o Sérgio, número 4 no Paysandu, entra Márcio, número 13. Tem o Paysandu. Jogada normal, não falta do atacante. Entendeu o Márcio Rezende de Freitas. Posse de bola, portanto, para o Corinthians. Veja o trabalho do Renato. Recomeça com o Anderson. Trocando passes o time do Corinthians. O Rogério. David. Vem o Corinthians, veja a marcação. Ele tentou jogar no comando para o Gil. A antecipação foi do Gino. Aí o Valdomiro na correria. Anderson chega. Domina, faz o giro. Trabalha com o Fábio Luciano. O Rogério jogando no Fabinho. Tentou virar para o Kleber. Completamente equivocado o passe do Fabinho. Luiz Roberto. Diga, Jorge Guilherme. Daqui a pouco, Van Dijk no ataque do Paysandu. Ele que tem 37 anos, mais experiente do grupo. Muitos clubes na carreira do Van Dijk, daqui a pouco em campo. Acreditar aí na possibilidade de virar o jogo, o Givanildo, técnico do Paysandu. Alguns anos atrás, o Van Dijk era goleador esportivo de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, já tinha 37. Vem aí o time do Paysandu. Olha o Souza, tentou jogar no comando. Tirou o Anderson. Vem o Corinthians agora com o Renato. Olha o Gil recebendo do lado esquerdo, com ele o Gino. A falta do zagueiro central do Paysandu. E daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Brasil e do mundo. O Jornal da Globo com William Vac na sequência. Programa do jogo com a presença do pentacampeão Denilson. Confirmando a substituição, Luiz Roberto. Saída do Valdomiro com a 11 para a entrada do Van Dijk com a 18. Van Dijk que defendeu 14 clubes na carreira e no ano passado foi artilheiro do Paysandu na Série B, na campanha onde o Paysandu sagrou-se campeão da segunda divisão com 14 gols. Entrando o Van Dijk, portanto, aos 37 anos no time do Paysandu. Levantamento para o David. O corte foi do Márcio. Aí o Van Dijk faz o giro. Marcado pelo Fabinho. Flamengo faz 1-0 no Atlético Paranaense. Gol de Felipe Melo. Acerrado do Rogerinho. Gil recupera para o Corinthians. Fabrício. E aí o Leandro. Outra vez o Fabrício. Busca o jogo com o Kleber do lado esquerdo. Já se posiciona o Gil mais à frente. Ele trabalha com o Renato. Devolve no Kleber. Tentou levantamento para o David. O toque de cabeça para Gil do lado esquerdo. Vai no fundo. Olha o Gil, balança o corpo. Trouxe para o pé direito. Arrumou no Kleber. Protegeu o Kleber. Tentou o chute. Saiu lascado. A bola foi pela linha de fundo. E o escanteio está marcado para o Corinthians. Vai lá Renato para fazer a cobrança do escanteio. Camisa do Flamengo. E pareceu uma camisa do Clube do Remo. Azul do Clube do Remo é um azul escuro em comparação com o azul do Paysandu. No meio da torcida do Corinthians.
Renato no escanteio. Levantamento, subiu o David, olha a chance do Anderson, a bola voltou no Leandro, dominou o Fábio Luciano, cortou o Márcio e a falta sobre o Márcio. Nessa dividida ele fica sentido. Vamos então ao gol do Vasco. Rembrandt Júnior. O giro pela direita, vem o cruzamento para o Souza, a cabeçada, olha o gol! Gol! Ramon, o segundo dele, 3-1. O Vasco vai vencendo o Atlético Mineiro e o Ramon agora chega a 2 gols, exemplo do Lopes, né? São aí os artilheiros da Copa dos Campeões. Ano passado, Luiz Fabiano do São Paulo foi o artilheiro com 7 gols. Souza tenta chegar na linha de fundo, cruzamento e o escanteio. A bola tocou no corpo do Rogério, escanteio para o Paysandu aos 30 minutos. Deste segundo tempo aqui no Mangueirão com grande público. Torcedor paraense prestigiando a primeira rodada deste Grupo A da Copa dos Campeões. Vai lá o Welber para a cobrança do escanteio. Zagueiro Márcio, que já se recuperou, tá lá na área, hein? É muito forte o Márcio. Tem bolinha pintando aí porque tem gol acontecendo na Copa dos Campeões. Vem a cobrança do escanteio. Saiu o Doni. Firme. David. Guilherme faz o segundo para o Atlético Mineiro. Mais um que chega a 2 gols. Atlético 2, Vasco 3. Vem o Leandro. Jogou na direita com o Gil. Faz aproximação o Leandro. David fica no comando. Esse é o Fabinho. Lado esquerdo agora buscando o Kleber. Aí o Renato. Passamos dos 31 minutos, Corinthians 1, Paysandu também 1. Já depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Olha o Rogério, vem o Corinthians, levantamento, vai o David, saiu para fazer o corte o Robson. Bola voltou no Rogério. Gil, Rogério, jogou no Renato, ele pega forte de esquerdo, chute no cantinho para a defesa do Robson. A posição da bola em relação ao corpo do Renato não era adequada para um chute mais preciso. De qualquer forma, acertou o gol. Vem o Corinthians de novo. Jogada do David, do lado esquerdo com o Kleber. Gil e Leandro na área. Aí o Kleber trabalhando com o David. Fabrício desarmado, recuperação do Van Dijk. Rogerinho. Esse é o Welber. Passamos de 32 minutos do segundo tempo. Tem pressa o Paysandu na cobrança do lateral. Roubada de bola do Fabinho. Bota o Corinthians no contra-ataque. Olha o Gil aí recebendo. David do lado esquerdo, Leandro do lado direito. Aí o Gil protegeu. Tentou o drible, levou para o pé direito, tentou o chute. Leandro fica desesperado. E o Gil agora foi faminha mesmo, né? O Leandro tá livre há um tempão, desde o início da jogada. E ainda tinha o David do lado esquerdo. E o Gil levou para finalizar com o pé direito. E ele é canhoto. Os dois reclamando do Gil ao mesmo tempo. Os dois, um de um lado, outro do outro do campo. E com razão. Vamos lá para a cobrança do escanteio para o Corinthians com o Rogério. Fábio Luciano vai lá na área para tentar a cabeçada, também o zagueiro Anderson. Veja aí o Fábio Luciano. Levantamento para o David. Corte do zagueiro Marcos. Lateral para o Corinthians. David. Vai para cima da marcação do Marcos, tocou no Leandro. Devolve do lado esquerdo. Levantamento do Kleber para a área, muito forte. Recuperação do time do Paysandu. Sai jogando aí o Papão da Curuzu. Curuzu é a rua onde fica o estádio do Paysandu, já que o Mangueirão é um estádio público. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, quer ficar milionário? Faz um 21.
Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E depois o programa do Jô, hoje com a presença de Denilson. Olha o David, jogou no Fabinho. Desarmado pelo Sandro, roubada de bola limpa do Sandro. Recuperação do Anderson. Vai ser paralisado o jogo para que o Leandro seja atendido. Agora, ele tem que mostrar cartão amarelo para o número 13, Márcio. Que ele tenha dado a lei da vantagem, que a bola ficou com o atacante do Corinthians, tudo bem. Mas o Márcio deu uma tesoura em cima do Leandro. Olha ali. Sendo atendido o Leandro por essa entrada, como destacou o Marcília, lance para cartão. Quando o jogo está parado, vamos ao gol do Atlético Mineiro com o Rembrandt Júnior. Marcação, boa bola pro Reinaldo, não tem impedimento, sai o Elton, aí o toque para trás pro Guilherme, gol! Imagem do técnico Jairo Leal, auxiliar do Parreira. O Parreira continua na viagem de volta do Japão e o Leandro, impressionante ali a expressão do Leandro de dor. A entrada foi muito forte mesmo, era lance para cartão mesmo. Vamos ver o gol do Flamengo? Vamos lá, Flamengo e Atlético Paranaense, vamos lá. Jogo Flamengo e Atlético Paranaense no Albertão em Teresina. Cobrança de falta e Felipe Melo, olha a cabeçada do Felipe. 1-0, o Flamengo vai vencendo o Atlético Paranaense. E o Leandro continua aí sendo atendido fora de campo. E não vai dar para ele prosseguir não, Luiz Roberto. O Luciano já está ali assinando a súmula e vai para o jogo daqui a pouquinho. Luciano, número 17. Luciano, 17, daqui a pouco entrando no Corinthians. Vejam, entrada fortíssima, sequer cartão para o jogador do Paysandu. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, só ele tem um Itaú de vantagens. Entrando, portanto, Luciano, 17, saindo Leandro, número 7 no Corinthians. Leandro chorando muito aqui ao lado do Olha gramado. O cruzamento aí, Márcio vai para a tentativa da cabeçada. Tira a zaga do Corinthians. Chorando muito o Leandro. É impressionante a expressão de dor do Leandro, né? Assim que a gente teve a imagem dele no chão. Chegando o Paysandu, o chute saiu fraquinho. Ganhou bem a jogada o Luciano, mostrando habilidade na sua primeira participação no jogo. David. Renato recomeçando mais atrás. No caso da falta do Márcio sobre o Leandro, não é nem aquele lance que precisa de replay, de câmera lenta. Na hora que aconteceu, eu falei, olha, tem que parar e mostrar cartão, porque o jogador foi na maldade. E ele está deixando o campo pela maca, não conseguiu se levantar. Chora copiosamente o Leandro. Uma entrada muito forte, era de expulsão, né? É inadmissível que o Márcio não tenha tomado nenhuma providência. Aí o Rogério. Vem o Fabrício, vem o Corinthians. Luciano. Vai para a jogada, tenta o drible, Luciano e o Márcio acompanhavam o lance. E o Souza complementa. A arbitragem é um desastre, deixou de dar 2 pênaltis. Não pune jogador que dá uma entrada violenta como essa, é uma arbitragem inteiramente desastrada. É um pênalti não marcado para cada lado, um lance de uma entrada violentíssima, lance para expulsão, né? E o Corinthians segue apertando com o Kleber. Tentou o levantamento para o David, foi muito forte. David briga, ganha. Souza tentou chutar contra o corpo do David e a falta do David foi marcada e o David agora paga geral ali para o assistente. Mas internautas de todo o Brasil participando com a gente. Nós deixamos uma enquete para você que navega pela grande rede e está sempre interagindo nas nossas transmissões. Qual é o grupo da morte na Copa dos Campeões? Os percentuais. Grupo Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco com 31%. E o grupo C, Vitória, São Paulo, Cruzeiro e Grêmio com 42%. Grupo do Bahia, do Palmeiras, do Atlético e do Vasco é o grupo D. E é isso, né? Neste grupo a gente já teve o Palmeiras goleando o Bahia por 4-0 e o São Paulo perdeu do Vitória 2-0. Agora
O Cruzeiro vai vencendo o Grêmio por 1-0. E o Vasco, o Atlético, por 3-2. Grêmio e Cruzeiro tá 1-1. Do segundo tempo, 1 para o Paysandu, 1 para o Corinthians, nesse grupo A, que tem o Fluminense e o Náutico. Eles empataram 0-0 na preliminar, portanto todo mundo ficando com 1 ponto. O equilíbrio segue absoluto neste grupo A da Copa dos Campeões. Começa bem o Goiás, que venceu o São Caetano por 2-1. O Flamengo vai ganhando do Atlético Paranaense por 1-0. Jogos do grupo B da Copa dos Campeões. Grupo C, Cruzeiro e Grêmio 1-1 e o Vitória venceu o São Paulo por 2-0, é líder com 3 pontos. No grupo D, Vasco 3-2 no Atlético, 3 pontos, e o Palmeiras 4-0 no Bahia, também chegando a 3 pontos. Os 2 mais bem colocados se classificam para as quartas de final. O médico do Corinthians, Joaquim Grava, desceu para o vestiário junto com o Leandro, dizendo que ainda precisaria examiná-lo para saber da real gravidade aí da lesão do Leandro. Pelo que deu para ver, a perna do Leandro estava sangrando, mas a princípio nada de mais grave. Pelo menos foi o que disse o Grava, só uma pancada muito forte que tirou o jogador do jogo. Vem o Paysandu, o Rogerinho jogando com o Marcos. Tentou jogada mais à frente com o Velber, vai no fundo. Acompanhou legal para travar e jogar a bola para fora. O Fabrício, escanteio favorecendo o Paysandu. Aí o jovem Fabrício, apenas 19 anos, começou no Tubarão, em Santa Catarina. E aí veio jogar para valer no União São João de Araras, jogar como profissional no União São João de Araras, de onde foi contratado pelo Corinthians. Aí vem cobrança de escanteio para o Paysandu, finzinho de jogo. 41 minutos e 20. Olha a cobrança do escanteio, desvio na primeira trave do Van Dijk. Aí a bola volta na direita com o Marcos. Linha de fundo, vai pintar cruzamento. Domina o Rogério. Saiu jogando, acabou desarmado, perdeu. Recuperação do Van Dijk, tentou tocar no Márcio. Márcio briga muito, o Corinthians vai tentar armar agora o contra-ataque. Se manda o Corinthians com o Fabrício, botou na esquerda com o Gil. Olha o Gil, botou na frente. David e Luciano, jogou no Luciano. Levou para o pé esquerdo o Luciano. Tentou o drible e foi desarmado. Ficou cercado por 3, enrolou, tem que passar, né? Quando você tem 1 na marcação já é complicado, imagina com 2 na sobra, além do seu marcador direto. Ele estava de frente para o gol, saiu. Foi para a lateral da área. Não entendi a jogada dele, não. Veja o Souza, chegando o Paysandu, pé esquerdo do Souza, mandou pela linha de fundo. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo, com a apresentação do William Vac. E na sequência, programa do Jô, com a presença do Denilson, pentacampeão mundial Denilson. Atlético Mineiro e Vasco, 3-2 para o Vasco, jogo no Castelão em Fortaleza. Pênalti para o Galo. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Atlético tem pênalti, pode empatar um jogo de 6 gols se acontecer, se o pênalti for convertido. O Corinthians vai fazer a segunda substituição, vai sair Renato, número 11, para a entrada de Pingo, 16. Portanto, entrando aí o Pingo, com a camisa 16 no Corinthians, sai o Renato. 43 minutos são os instantes finais. Aqui, Grupo A da Copa dos Campeões, Corinthians 1, Paysandu 1. No outro jogo, Náutico e Fluminense empataram 0-0. Domingo, Corinthians e Náutico, Fluminense e Paysandu. Mantendo a bola no campo de ataque o time corintiano. Aí o Fabinho pintou a bolinha. E é o terceiro do Guilherme. Bate o pênalti, converte. 3 para o Atlético, 3 para o Vasco, 3 do Guilherme. Já é o artilheiro da Copa dos Campeões. Olha o cruzamento. O corte foi do Gino. É encerrado o jogo Flamengo e Atlético Paranaense. 1-0, vitória do Flamengo. Olha o Rogério. David se desmarca, ele não toca, agora sim, buscando o David.
Esse é o Gil. Balança o corpo, tenta o drible bonito, vai pro fundo. Olha o cruzamento pro Luciano, foi muito forte, muito forte. Logo mais no Jornal da Globo, você vai ter a cobertura completa da rodada da Copa dos Campeões. A primeira rodada, 8 jogos da Copa dos Campeões. Fabrício levantando na direita, foi muito forte o passe. Sérgio Noronha. O empate é um resultado que cai bem, é justo? É justo pelo que os dois times fizeram. E agora também uma falta violentíssima em cima do lateral esquerdo do Paysandu. Está gritando lá na linha de fundo, mas gritando muito, hein? O Fabinho, ele solando. Exato, exatamente. Teremos 2 minutos de acréscimo aqui em Belém do Pará. Aconteceu algo de grave ali. Deu pra gente ouvir o grito do Souza. E o Corinthians apertando, vem o chute de esquerda, a bola vai pela linha de fundo. Você vê a imagem da falta do Fabinho. Ele sai da bola ali, sai da bola. Lembra muito a falta do Ronaldinho Gaúcho sobre o inglês show do Mills, né, na Copa do Mundo. Vai por cima da bola, no tornozelo do jogador. E o Souza chutando, né, com força na perna. E a gente ouviu o grito dele de uma forma muito intensa, porque são alguns microfones colocados ao redor do campo. E ali, exatamente ali, está muito próximo de um dos microfones que captam o som ambiente do jogo. E agora a vez do Fabrício ficar sentindo aí. 46 minutos. Mais uma falta no jogo. O jogo que vinha com um número até aceitável de faltas fica violento neste fim. E aí o cartão vermelho. Para 2. Souza. Pro Souza. Para os dois. As cidades que estavam acompanhando o empate, 6 gols, hein, de Vasco e Atlético Mineiro, com 3 do Guilherme de um lado, 2 do Ramon do outro. Imagens aqui de Belém do Pará. E aí você vê a falta violentíssima do Souza sobre o Gil. O Souza foi expulso, o Souza que recebeu uma falta muito forte do Fabinho. Ele sai expulso e irritadíssimo. O Givanildo invadiu, vai reclamar do Márcio. Mas tudo isso aconteceu porque o Márcio não expulsou o Márcio do Paysandu naquela agressão sobre o Gil, não expulsou o jogador do Vasco, perdão, do Vasco, preto e branco, do Corinthians, na solada sobre o Souza. O Souza foi pro revide, quer dizer, aí na terceira ele expulsou. Porque se ele tivesse tomado a primeira providência enérgica na primeira agressão, nada disso teria acontecido. Ele deixou a bola de neve crescer. E ele expulsou apenas o Souza. O Gil continua em campo. Não, exatamente. O Gil foi agredido. Mas ele agitou o cartão 2 vezes, né? Está inteiramente perdido. Mais uma arbitragem comprometida do Márcio Rezende de Freitas. 47 minutos. Quando o Sport já fez a mesma coisa e agora me tira um jogador que eu tô com outro. Voz do Givanildo. O jogador não teve jogada, talvez até pior. Então toda vez que ele apita jogo, é um sem vergonha de marca maior ele. O desabafo do Givanildo quando o Márcio Rezende apita o fim do jogo. Aqui está encerrado, 1 para o Corinthians, 1 para o Paysandu. As cidades que estavam acompanhando na íntegra esse jogo ainda não. Essas cidades não acompanharam o gol de empate do Guilherme no jogo Vasco e Atlético. Vamos ver esse gol então. Vamos lá com o Rambra Júnior. Bola tentou ali por cima da defesa do Vasco. Aí as chances, Reinaldo, pênalti. Minutos do segundo tempo, 3-2 para o Vasco. Partiu para a cobrança. Elton voltou. Elton de novo. Gol! No segundo rebote do Elton, o Guilherme fez o terceiro gol dele. Empate 3-3 lá. A cobertura completa desta rodada da Copa dos Campeões. Você vê na sequência no Jornal da Globo. Os gols desta primeira rodada foram 8 jogos. Começou a Copa dos Campeões. Aqui é encerrado também. 1 para o Paysandu, 1 para o Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Todo brasileiro tem o sonho de comprar um carro novo. Não um carro qualquer, mas um carro que você tem orgulho. O totalmente novo Ford Fiesta. Um estilo moderno, o maior espaço da categoria e um